Saúdo primeiro as mamães presentes, que Deus abençoe. Saúdo também os irmãos, as irmãs, na graça e na paz maravilhosa de Jesus Cristo, amém? Como é bom estar na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, manifesta na igreja, no templo, nas casas e também no mundo, amém? O texto base que nós vamos usar nesta manhã está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler posteriormente, eu vou apenas fazer uma breve introdução, e aí nós vamos ler o texto e meditar no que ele significa. É Lucas capítulo 5, versos 27 a 32, então você que tem sua Bíblia em mãos, já deixa aí anotado, você que gosta de grifar, se você não trouxe, vai estar aqui, eu agradeço a irmã Cíntia ali, tá bom? Bom, há algumas semanas, o pastor e professor canadense chamado Ross Lockhart, ele é reitor do seminário St. Andrews Hall, que chama lá em Vancouver, ele deu uma aula online para missionários e missionárias da IPI do Brasil. E eu tive o privilégio de ser o tradutor dessa aula. Foi a primeira vez que eu fiz uma tradução simultânea, fiquei com um friozinho na barriga, mas pela graça de Deus deu tudo certo. E o tema era evangelização em uma cultura secularizada. Evangelização numa cultura secularizada. O professor Ross, basicamente, ele falou sobre como proclamar o evangelho em lugares ou contextos arredios ao próprio evangelho. Como falar do Evangelho de Jesus em contextos onde o Evangelho de Jesus não é bem-vindo? Como falar de Jesus em lugares onde as pessoas não querem saber de Jesus, onde as pessoas não reconhecem que são pecadoras, no ambiente de trabalho, no trânsito, na cidade de Curitiba? Como viver a presença de Jesus em um contexto onde as pessoas estão desinteressadas por Jesus? Basicamente foi isso que ele falou. E num dado momento, ele tratou sobre esse tema da presença de Deus. A presença de Deus e como ela se manifesta entre aqueles que estão em obediência ao Senhor e submissão a Deus no cumprimento da missão. Como que essa presença de Deus se manifesta quando nós estamos obedecendo a Deus nos diversos contextos em que nos encontramos. E para o Ross, a presença de Deus é a marca distintiva de todo cristão. O professor ele disse que a marca distintiva, desde Pentecostes, de todo cristão é a presença de Deus. Se Deus está presente em mim, eu sou cristão, ele habita em mim. Se Deus não está presente em mim, portanto eu não sou cristão, eu ainda sou criatura de Deus e não tive o privilégio de ser adotado como filho de Deus. E ele diz assim: Deus não se impõe a nós, mas vem até nós para estar conosco e através da sua presença traz a sua revelação. E ele continua: a presença é o modo como Deus trabalha na missão. E assim, o Senhor levanta o seu povo para que cuide de sua presença de tal modo que ela se torne visível a todos e todas. Olha que interessante. Ele diz que a presença é o modo como Deus trabalha na sua missão. O João Calvino vai falar da revelação da presença de Deus na criação e a revelação específica. Nós, cristãos, somos aqueles que temos a presença de Deus e a missão se cumpre através desse transbordar do Espírito. Não é, Heber, um convencimento meu num contexto hostil que vai levar a pessoa para algum lugar ou para Cristo, mas é a própria presença de Deus. Então ele diz que nós, o povo de Deus, somos aqueles que zelam pela presença de Deus no mundo, isso desde Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus é enviado e passa a viver no coração dos cristãos, até os dias de hoje. Deus ele envia o Carlos, ele envia a pastora Priscila, ele envia a Ivani, ele envia a mim, para que a presença dele seja como um farol nos distintos lugares da criação, né? E aí, terminando só essa introdução, o professor Ross ele fala que basicamente tem 3 formas que a presença de Deus se manifesta em nosso meio. Na primeira
é no templo. No templo, aqui, na igreja, a grande congregação. Porque nós somos igreja quando saímos daqui, mas é quando o povo de Deus se reúne. Ali a igreja, Deus se manifesta. E nesse contexto, ele diz que nós somos destinatários da presença divina. Deus é o anfitrião deste culto, nesse lugar onde a igreja se reúne, e nós somos agraciados com a presença dele. Através do quê? Do pão e do vinho, quando celebramos a Santa Ceia, da palavra proclamada, dos cânticos que nós entoamos. Deus, ele está servindo um banquete para nós quando a grande congregação se reúne. Por isso que é importante estar no templo todos os domingos e às terças-feiras. Porque nesse momento, a presença de Deus se manifesta como um anfitrião. E nós somos os destinatários dessa presença. Aqui é só banquete. É só glória para o Senhor. É só glorificar a Deus. A segundo modo é nas casas. Na nossa casa. E aí, nós somos os anfitriões. Nós que escolhemos quem vai entrar na nossa casa. Os convidados, os amigos, as pessoas. E ali nós compartilhamos da presença divina. Mas nesse contexto, Ivani, eu sou o anfitrião, eu convidei a pessoa, já tenho um relacionamento com a pessoa, e ali eu vou compartilhar dessa presença de Deus que habita em mim, e ela vai transbordar. Ontem à noite, eu estive na casa de um cristão, aqui desta igreja, que me convidou, a mim e minha família, para estar lá. Lá nós falamos, Débora, sobre várias coisas. Demos risada, comemos um risoto gostoso de salmão, que minha esposa preparou, estava uma delícia. Eu sei que é Dia das Mães, eu que deveria estar preparando as coisas, mas ontem ela estava inspirada, né? E ali a gente comeu e celebrou. E teve momentos maravilhosos da graça de Deus em que a presença de Deus se manifestou. E tem a terceira forma que ele diz, que é no mundo. Quando no mundo nós não somos os anfitriões, não somos os destinatários, mas somos convidados. No mundo nós somos convidados a viver no Tribunal de Justiça onde você trabalha, no comércio onde você trabalha, no trânsito, aonde você estiver, você está sendo convidado a viver ali na sociedade, e nesse ambiente eu também compartilho da graça de Deus e da presença de Deus à medida que eu interajo com as pessoas. Veja, é um ambiente mais hostil. Na igreja, estamos aqui em família cristã. Há pecado entre nós, claro, somos pecadores, confessamos diante de Deus, mas aqui é um ambiente familiar. Na nossa casa é um lugar familiar, mas e quando eu estou lá fora? É difícil, né? Viver na presença de Deus quando eu estou na escola, no escritório trabalhando, no consultório, quando eu estou no trânsito. Parece até às vezes que existe uma distância, parece que eu não consigo viver plenamente, ou é mais difícil viver plenamente a presença de Deus quando estamos nesses lugares de onde tiramos o nosso sustento, né? Nesta manhã, o texto que nós vamos ler agora, ele vai falar sobre a experiência de se viver a presença de Deus quando estamos fora da zona de conforto do templo e das nossas casas. Nós vamos falar sobre a presença de Deus no mundo, num lugar que muitas vezes é hostil ao Evangelho, onde parece que a pregação ao arrependimento não tem lugar. E o nosso professor será o próprio Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Palavras do Senhor. Amém? A história conta que Jesus saiu. Ele tinha acabado de fazer um milagre, de curar uma pessoa e perdoar os pecados dela, e ele sai para as ruas da Galileia. Ele está num ambiente
que não é o templo e não são as casas dos amigos fraternos dos primeiros discípulos. Ele está na rua e ele vê. Primeiro destaque é que Jesus viu Levi. Mas veja, não é que ele viu uma pessoa como a gente vê tantas outras, doutor Onésimo, na rua. Ele viu já com a intenção da missão. Ele viu já com o coração ardendo. Ele viu já com o desejo de chamar essa pessoa para uma vida nova, porque ele tinha plena convicção que a palavra do Evangelho é poderosa para converter vidas. Ele viu Levi sentado à porta, provavelmente, da coletoria, e aí ele simplesmente diz essas palavras para Levi, segundo o evangelista Lucas. Tem também essa passagem em Marcos. Ele diz, siga-me. É tudo o que ele diz. E Levi segue a Jesus, Mateus. Tem alguns biblistas que vão dizer que Mateus era o mais rico dos discípulos. E, portanto, o que talvez abriu mão com não mais dificuldade, mas que abriu mão de muitas coisas por ser alguém com mais condições financeiras. Uma vez que ele seguiu Jesus, ele não ia ser bem-vindo de volta ao ofício da coletoria. O pescador poderia voltar a pescar. Agora, o Mateus tinha muita coisa em jogo. Ele tinha uma posição de destaque, ainda que fosse hostilizado. E quando ele segue a Jesus, ele vai justamente contra toda a fonte de sustento dele. E ele dificilmente conseguiria voltar para a posição em que um dia ele esteve, né? E ele não só segue Jesus, como ele convida Jesus para a sua casa. Uma casa no mundo, onde Jesus é o convidado. Ele é convidado por Mateus. E Mateus faz um grande banquete, diz a palavra do Senhor. E convida outros publicanos ou pessoas que serviam nesse ofício de cobrar impostos do Império Romano. Os fariseus e mestres da lei, que provavelmente estavam fora da casa, porque eles vão falar com os discípulos, eles ficam irritados, incomodados, porque o chamado ao arrependimento incomoda aquela pessoa que é justa aos próprios olhos. Ela se incomoda. E eles estão incomodados com o chamado ao arrependimento para um grupo que não faz parte da comunidade, né? E aí eles falam para os discípulos, o que é isso? O que Jesus está sentando? E há alguns textos em que ele diz que os fariseus chamam Jesus de beberrão, comilão, está sentado à mesa com pecadores. Eles falam isso para os discípulos, mas Jesus não precisa de defesa, né? Jesus não precisa que os discípulos defendam a ele. O próprio Jesus entra como interlocutor e fala, veja bem, olha o que ele diz, eu não vim para os que estão sãos, mas para os doentes. Eu vim para trazer arrependimento e salvação. Então, os romanos, eles coletavam impostos através de uma rede de publicanos ou coletores de impostos. Como que acontecia? Eles tinham como que um edital público, onde você, quem dava a melhor oferta, tinha o direito de cobrar os impostos. Você tinha que dar X para Roma. Mas os coletores de impostos cobravam mais do que Roma exigia, primeiro para pagar as despesas que eles tinham nesse ofício e para ter lucro. E eles cobravam, muitas vezes, muito mais do que os próprios romanos pediam. Essa categoria era abjeta. O que é abjeto? Eles tinham asco, eles eram hediondos, eram pessoas que ninguém queria estar perto. Porque eles eram judeus que cobravam dos judeus para Roma e para se beneficiar, não só pagando a estrutura do seu ofício, senão também buscando juros e dinheiro em cima desse ofício. E eles tinham todo o Estado romano a favor deles. Então, se o Rodrigo não quisesse pagar, eu chamava lá alguma autoridade romana que chegava lá com o exército para cobrar o Rodrigo. Então, ele tinha toda uma estrutura favorável ao próprio enriquecimento, né? Então, o vencedor da concorrência pagaria a Roma esse montante e ficaria com o que ele quisesse a mais. E quanto mais odiados eles eram, mais parece que eles queriam cobrar mais dessas pessoas dos judeus. E Mateus era justamente esse publicano. Era uma categoria, uma classe. Qual classe será de profissionais da nossa época é odiada, é abjeta? Tem algumas, né? Não vou falar aqui, mas tem algumas classes que a gente fala, essa pessoa eu não quero sentar aqui do meu lado, né? Mas Jesus sentou-se não só com eles, mas à mesa com eles, na casa deles. Isso era escândalo. Mateus, então, era esse publicano, provavelmente o mais rico dos apóstolos.
abandonou sua riqueza, de certo nunca aceitariam ele de volta, esse homem que simplesmente abandonou o seu escritório de impostos, e quando seguiu Jesus era uma dedicação definitiva. Então, como homem convertido, não deseja ir ao céu sozinho. Você sabe, né? A pessoa convertida não quer ir para o céu sozinha. Ela quer chamar um monte de gente, porque ela sabe que esse presente é muito grandioso. Ele chamou um monte de gente. Ele chamou os publicanos. Ele convidou amigos para o banquete. E esses fariseus, então, ficaram revoltados, chamando Jesus de vários nomes. E, por causa das suas regras severas da pureza cerimonial, Jesus não podia estar sentado com pessoa impura, porque ele se tornaria impuro. Mas Jesus ele vem e faz o contrário, ele purifica o impuro, né? Ele anda nas ruas da Galileia, fora do templo e das casas, e grande parte do ministério de Jesus, a gente pode ver isso nos 4 evangelhos, se dá no mundo, não se dá na sinagoga e não se dá na casa de Lázaro, de Maria e Marta, apesar dele ser muito chegado deles. Vez ou outra ele estava lá, mas na maioria das vezes ele está nas ruas da Galileia, da Judéia e até da Samaria. E aí vem a pergunta, por que Jesus se expôs num ambiente hostil? Por que, afinal, Jesus sentou-se à mesa com pecadores e publicanos? E essa é a primeira parte da mensagem de hoje que eu vou tentar responder. Por que Jesus foi para o mundo, conscientemente, olhava para as pessoas com o olhar da missão? A resposta, eu creio, é a presença de Deus no mundo, fora da segurança da igreja e das casas amigas, é obediência. Por que Jesus fez isso? Porque ele era obediente ao Pai. Por que Jesus convidou Mateus, sentou-se com Mateus, se expôs diante dos fariseus? Porque ele era obediente. Jesus se fez presente no mundo, não se escondeu nos desertos. Jesus não evitou o mundo, mas esteve presente, não ficou recluso entre os santos, porque ele era obediente ao Pai. João 3,17, não João 3,16, o 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus está obedecendo essa palavra, Mouse. Deus o Pai enviou o Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus o Pai enviou Jesus ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não deixou os pecadores em seus pecados, nem a ovelha perdida. Ele cumpriu o chamado do Pai de chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para chamar justos, ele diz aos fariseus que o questionaram, mas pecadores ao arrependimento. Jesus foi ao mundo, a caminho do mundo, para obedecer ao Pai. E por isso Jesus compartilhou mesa com os gentios, por isso Pedro entrou na casa de Cornélio, e por isso Paulo foi conhecido como apóstolo dos gentios. Porque a missão do Cristo vivo que vive em nós e do Espírito Santo que vive em nós é levar-nos como farol. Nós cultivamos a presença de Deus e nós transbordamos elas à medida que vivemos com as pessoas e interagimos com elas no trânsito, no escritório, aonde nós estivermos, porque Deus deseja fazer a sua presença manifesta no mundo. Jesus estava cumprindo em obediência à vontade do Pai, se sujeitou à vontade do Pai, sentou-se com pecadores para trazer salvação às suas casas, e ele estava em missão, e a sua missão se expressava no mundo. Falando sobre sujeição, a semana passada eu fui pregar na IPI da Água Verde para casais. Fui convidado pelo pastor Anderson, pelo conselho de lá, fiquei muito feliz. E aí eu comecei a estudar textos sobre marido e mulher. E eu fui para Efésios 5:24, porque eu estava preparando a mensagem para ser pregada para os casais. Mas o Espírito de Deus me chamou a atenção para uma coisa que não tinha nada a ver com casais. Carlos, eu fiquei pensando naquilo dia e noite. E não tinha nada a ver com casais. Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? E o texto é justamente em Efésios 5:24, em que o apóstolo Paulo, ao se referir na relação de marido e mulher, ele diz assim, a igreja está sujeita a Cristo. Por isso, esposa, marido, mas isso mexeu. A igreja está sujeita a Cristo.
Paulo não disse que a igreja deveria se sujeitar a Cristo, mas que a igreja está sujeita a Cristo. Sujeitar-se a Cristo ou ser submisso a Cristo é parte de quem nós somos como igreja. É inerente à existência da própria igreja. Assim como uma árvore tem raiz, assim como o corpo humano é composto por água, a igreja está sujeita a Cristo. Não existe árvore sem raiz. Não existe corpo humano sem água. Não existe igreja que não seja sujeita a Cristo. Se nós, como igreja, primeira IPIC, não estamos sujeitos a Cristo, nós não somos igreja. Porque ele é categórico. Ser sujeito a Cristo não é um dever, senão uma identidade. Eu não preciso falar para a árvore, você tem que ter raiz. Eu não preciso falar, mouse, você tem que ter água no seu corpo. Você tem água no seu corpo. A árvore tem raiz. A igreja é sujeita a Cristo. Depois de 5 meses aqui em Curitiba, ouvindo o pastor Matias semana após semana dizer assim, se é missão, a resposta é submissão. Se é missão, a resposta é submissão. E que o poder vem quando nós simplesmente obedecemos ao Senhor, eu comecei a me tornar mais atento ao que é missão e ao que significa obedecer. O poder de Jesus na missão, de caminhar no mundo, de manifestar a presença dele, se dá, essa autoridade se dá porque ele está obedecendo o chamado do Pai. E aí essa autoridade é vista pelo não cristão de um modo maravilhoso. E a gente vai chegar nisso agora daqui a pouquinho. Então, Jesus se faz presente no mundo, em meio a pecadores, traz salvação até os dias de hoje, e essa presença de Deus se dá através das nossas vidas, porque a presença de Deus é o modo como Deus trabalha na missão, né? E aí eu pergunto para nós, nesta manhã, para refletirmos juntos, por que nós estamos no mundo? Nós não estamos no mundo só para trabalhar e tirar o nosso sustento, só para se divertir num passeio com os amigos ou fazer compras. Nós, que somos sujeitos a Cristo, estamos no mundo para compartilhar a presença de Jesus à medida em que trabalhamos, à medida em que nos divertimos, à medida em que fazemos as compras, à medida que dirigimos ao nosso ambiente de trabalho. Isso é natural, é obediência. Jesus precisava se alimentar. E aí, em obediência, enquanto ele se alimenta, ele compartilha a vida e a salvação com os publicanos e pecadores. Era natural para ele, era a expressão do seu próprio ser. Proclamar a mensagem e trabalhar não são questões excludentes. Às vezes a gente pensa que trabalho é onde eu tiro meu sustento, o restaurante é onde eu vou comer uma pizza gostosa. Veja, para o cristão, à medida em que eu como a pizza gostosa, à medida que eu estou no trânsito, qual que é uma rua de trânsito aqui de Curitiba? Pesado, né? Tem lá, não tem? À medida que eu estou na escola, estudando para me tornar uma médica, à medida que eu estou servindo, naturalmente eu vou compartilhando em obediência a Deus a palavra do Senhor. Era assim que a Igrejinha dos Milagres cresceu. Essa semana eu conversei com o pastor Matias sobre a IPI do Brasil, foi chamada Igrejinha dos Milagres, né? Não tinha dinheiro, porque rompeu com a igreja mãe na época, né? Que estava querendo direcionar o caminho da nossa denominação e também com outras fontes de riqueza que existiam. Eram homens, num Brasilzão, que não tinha rede de infraestrutura, nem de tecnologia, nem de internet como tem hoje, sem nenhum recurso favorável a eles, com pouquíssimos dinheiros, com poucas igrejas, e foi crescendo. A Igrejinha dos Milagres foi se sustentando. A Igrejinha dos Milagres, por que dos milagres? Porque é milagre de Deus o que aconteceu com aquela igreja. Com a nossa igreja, né? Porque esse povo, e aí a gente tem que se inspirar neles, ser cristão era algo intrínseco a eles. Eles não comiam o pão sem antes agradecer ao Senhor. Eles saíam porque eles sabiam que a grande missão deles, enquanto eles estavam no campo, no meio rural, era proclamar a palavra do Evangelho. E os pastores eram poucos, e eles iam de tempo em tempo, né, nos rebanhos ali, para colher os frutos do que a própria comunidade já estava fazendo, porque eles estavam em obediência ao Senhor. E cabe a nós recuperarmos essa marca identitária nossa como IPI do Brasil, né, como IPI de Curitiba, e termos isso cada vez mais latente.
esse compromisso em estar no mundo hostil sem medo. Sem medo. Ai, pastor, a gente teve um curso recentemente, daí a irmã falou, mas tem pessoas que nem se acham pecadoras. Elas não vão reconhecer o erro do pecado. Jesus falou para Levi, siga-me. Porque ele estava em obediência, o Espírito fez. Então, não duvide do poder do Evangelho, ainda que pareça hostil. Seja corajoso como Jesus foi, né? E como Deus nos chama a ser. Mas aí vem a segunda e última pergunta que eu quero fazer. Todo mundo fala do porquê Jesus sentou-se com pecadores. Mas eu nunca vi ninguém se perguntar por que pecadores aceitaram Jesus na casa deles. Você já se perguntou sobre isso? Porque na discussão da pureza, a pergunta é, Jesus, o santo, pode estar em meio aos impuros? Mas uma vez um professor meu de missões, ele falou assim, e por que Mateus, o publicano, aceitou convidar Jesus para ir na casa dele? Por que os publicanos e pecadores que eram sujeitos de uma opressão, às vezes, da parte da própria comunidade judaica, aceitou sentar com Jesus? Porque tem essa parte também. Quando você vai na casa, o convidado tem que aceitar convidar. Quem fez o convite tem que aceitar fazer o convite. E quem foi convidado tem que aceitar entrar na casa. Por quê? Que esse publicano, esse pecador, sentiu a vontade de entrar, de receber Jesus na sua própria casa. E aí eu tenho duas razões do porquê os pecadores vão te aceitar no círculo de convivência deles e vão aceitar ouvir a tua palavra, meu irmão e minha irmã. Se você tem sentido como eu tenho sentido, o mover do Espírito Santo nessa igreja, nos levando a ser submisso à missão, se você está com vontade de ver a tua célula multiplicar, de ver o seu oikos crescer, de fazer um discípulo, de ter essa experiência, se você tem começado a arder isso já é do Espírito Santo na sua vida. E eu quero mostrar o que leva uma pessoa não cristã a abrir as portas e te seguir. A primeira resposta que eu vejo na vida de Jesus é a autoridade. É a autoridade que Jesus tinha diante desses pecadores e publicanos. Tem um teólogo chamado Jürgen Moltmann. E o Moltmann, ele diz o seguinte sobre essa perícope. Ele diz que os cobradores de impostos e os pecadores aceitaram a amizade de Jesus porque Jesus não usou a sua autoridade para se distinguir ou se distanciar deles. As pessoas se maravilharam com as palavras de Jesus, segundo Marcos 1:22, porque ele ensinava como que tendo autoridade, mas não a autoridade dos escribas. Jesus era amigo. Os cobradores de impostos e pecadores aceitaram a amizade de Jesus porque ele não usou sua autoridade para se distanciar deles. O Moltmann vai dizer que os fariseus, eles exigiam que o outro soubesse o que eles sabiam e acreditasse no que acreditavam. Mas Jesus unia, segundo Moltmann, afeto, respeito na missão. A autoridade de Jesus não era uma autoridade que o distanciava. Todos nós estávamos perdidos, né? Diz a palavra de Deus. E carecíamos da glória do Senhor, estávamos perdidos. Jesus nos salvou. O problema é que às vezes, quando nós pensamos na salvação, eu estou aqui perdido, eu sinto que eu subi um degrau. Quantas vezes no carnaval eu já vi igrejas usando o púlpito para falar, graças a Deus, Senhor. Estamos aqui em pouca gente, mas não somos como as pessoas que estão lá fora, nos blocos de folia, pecadores, fazendo coisas erradas. Nós, Senhor, somos pessoas dignas e é uma honra poder estar na tua casa. Que tristeza! Porque nessa posição a pessoa foi salva da perdição e está se colocando numa posição superior de autoridade, onde ela não é como essa, no linguajar do Chaves, essa gentalha, né? Essa gentalha. Que tristeza, porque o modelo de Jesus é o servo sofredor de Isaías, do profeta Isaías. Jesus, uma vez que ele vem, ele se dobra. Então, o posicionamento deveria ser o contrário. Uma vez que eu fui salvo, eu vou descer os degraus em direção às pessoas para compartilhar a mensagem da salvação e tirá-las dessa posição,
Pastor, então o que tem que acontecer numa época de carnaval? Sim, a gente deve estar na igreja, mas intercedendo por quem está lá fora, para que eles possam ver a grandeza da obra de Cristo, porque ela é maravilhosa, Ele me salvou, eu não preciso de coisas que acontecem lá fora, porque eu já tenho tudo que eu preciso aqui. E eu queria muito que essas pessoas pudessem conhecer a Cristo como eu conheço. Está vendo a diferença? A autoridade de Cristo é uma autoridade que o leva a sentar-se com eles e não se distingue deles. Jesus vem para compartilhar a palavra de vida. Então, quando você estiver no seu ambiente de trabalho, saiba que a tua autoridade ela vem da tua obediência ao Pai. Porque é isso que nós vemos nessa perícope a partir da vida de Jesus Cristo. A autoridade que a gente tem, que não tem a ver com cargo ou com merecimento, mas tem a ver com a presença. A autoridade tem a ver com a presença de Deus na minha vida. Ela se manifesta de jeitos distintos, que às vezes a gente nem espera. Então o mouse está lá, ele é servo, ele está trabalhando, e ele vê a oportunidade de poder falar a palavra de Deus. E ele fala uma palavra meio sem jeito, e aquela palavra ganha poder que vem do Espírito Santo. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus pode fazer isso? Que pode pegar a tua palavra lá na sua escola, onde você é coordenadora, e vem uma criança, tia, eu estou muito mal, e você não sabe nem o que falar. Posso te dar uma dica? Fala assim, me dá 5 segundos. Você sai lá fora, fala, Senhor Jesus, eu não sei nem o que falar para essa criança, mas eis-me aqui, e usa-me a mim. E aí, quando você volta para aquela sala, o Espírito que vive em você e que intercede por essa humanidade caída com gemidos inexprimíveis, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, Ele te usa. Ele te usa. E aí assim, eu não sei, porque Apolo regou, eu não sei se é você que vai ver o fruto das obras de Deus através da sua vida, mas que você fez parte desse ciclo da graça, você fez. Então, comece a orar mais. Você sabe que o presbiteriano, uma marca distintiva do presbiteriano, é que ele nunca começa uma pregação ou lê a Sagrada Escritura sem orar antes. Sabia, presbítero Morosini? É uma marca, desde Calvino. Fomos nós que trouxemos essa visão para o meio cristão. Sabia? A oração de iluminação. Por isso que aqui o Rocha orou pela palavra antes. Porque a gente crê que não é só uma leitura, que o Espírito vai fazer algo. Isso é uma contribuição presbiteriana para a tradição cristã no mundo. A oração de iluminação. Que é essa oração que também deve acontecer não só no templo, não só na casa, mas também no mundo. Então, tire o seu sustento através do seu trabalho. Coma uma pizza com os amigos. Não estou aqui fazendo propaganda de pizza. Pode ser hambúrguer também. Pode ser um macarrão. Mas assim, saiba que nesse divertimento, nesse ofício profissional, nós não somos como os do mundo. Nós somos forasteiros aqui. Elas têm que estar a serviço da missão de Deus. É digno o trabalhador trabalhar, mas saiba que o principal ofício nosso é estar a serviço da missão de Deus. Bom, a segunda característica para que o pecador te aceite na roda dele, não como roda de escarnecedores, para você se perder ali, senão para você proclamar arrependimento, é a autoridade, a primeira, e a segunda é a presença do próprio Deus. A presença de Deus é o fundamento da comunidade cristã depois da ressurreição. Os pecadores viam em Jesus e nos primeiros discípulos a presença de Deus e é por isso que eles se rendiam. Esta era uma intimidade transformadora que deu origem a um pertencimento íntimo a que chamamos de igreja. Então, para os cristãos, o Espírito Santo é que forma o nosso ser, o nosso devir e o nosso fazer, ou deveria ser, se nós estamos sujeitos a Cristo e se de fato somos igreja. Então, em Atos dos Apóstolos, à medida que os discípulos conversavam com o carcereiro, com o prisioneiro, com o centurião, com a viúva pobre, com o procônsul, com o eunuco, eles tinham encontros verdadeiros com Jesus. Porque Jesus já não era mais visível ao olho das pessoas fisicamente, porque ele teve ascensão aos céus, mas ele era visível através da vida dos discípulos. Da vida dos discípulos. Eu acredito que o grande instrumento da conversão do apóstolo Paulo, claro, foi a experiência dele de Saulo quando caiu, ali, quando ele teve a visão, ficou cego, mas foi Estevão.
Eu acho que ali já estava a raiz. Aquele discurso de Estevão, meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo, Paulo ouviu tudo. Aquilo ali já mexeu com as bases do Estevão, do Saulo, perdão. E aí quando Deus vem, Saulo, por que me persegues? Ele está dando continuidade a algo que já tinha acontecido, já estava acontecendo, um processo de vida, né? Eu quero concluir, porque hoje nós temos uma homenagem linda para as mães, mas eu creio que a primeira IPI de Curitiba é Igreja de Cristo. Amém? Nós estamos sujeitos a Cristo e por isso somos submissos a Cristo e por isso estamos na missão. A igreja primitiva foi profundamente transformada por dentro, desafiada a sair da sua zona de conforto, da Judéia, da Galileia, de Samaria, até os confins da terra, pelo mover do Espírito. Eu estava lendo Gálatas essa semana e eu fiquei impressionado. Bom, o texto de Gálatas começa com Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo enviado, não por homens nem por meio de pessoas, mas por Cristo Jesus e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele já está deixando claro que quem enviou ele não foi Antioquia, não foi Pedro, não foi ninguém. E aí em todo o livro da carta de Gálatas, ele fala de revelação. A gente, às vezes não fala tanto de revelação, mas tudo é revelação. Deus revelou para Paulo, ele chega a dizer que não foi Pedro, não foi a igreja de Jerusalém, mas foi o próprio Cristo que revelou a ele as palavras que ele tinha que falar, né? Essa igreja primitiva, que é submissa a Cristo e enviada por Cristo, é enviada para o mundo. E assim acontece até hoje, porque Jesus só vai voltar quando todos tiverem a chance de ouvir as boas novas do Evangelho. Então, nós somos forasteiros aqui, né? Esse é o nosso grande, deveria ser a nossa marca identitária. Em Pentecostes, Deus se revelou de maneira muito íntima, fazendo da vida dos seus discípulos a sua casa. Não o templo de Jerusalém, não os palácios romanos, mas a vida do seu povo, porque não há lugar onde Deus não esteja. Existe um teólogo chamado Witherington III, ó que chique, ele é o terceiro, Winterton. E ele diz assim, abre aspas, ao longo dos Atos dos Apóstolos, a presença de Deus é vista como marca distintiva do cristianismo. É o que faz de uma pessoa um cristão. E ele diz, em Atos, a presença de Deus está constantemente em movimento entre os discípulos, enviando-os para fora. Eclesia, né? Os discípulos andavam entre o povo na intimidade com Deus, e aí vem a parte que às vezes a gente não quer ouvir. E por essa intimidade sofreram perseguição, prisão, apedrejamento, ofensa e opressão. Às vezes isso pode acontecer quando estamos nesse mundo hostil. De nós sermos taxados como ignorantes, como, enfim, podem dar vários os nomes, né? Jesus se fez presente depois da ressurreição em ambientes comuns, andando com os discípulos a caminho de Emaús, próximo ao túmulo com Maria Madalena, comendo peixe na praia com os discípulos, e as pessoas presenciavam ao Cristo vivo através das nossas vidas. Eu quero orar por cada um de nós nessa manhã, e se alguém puder comunicando às crianças que já está concluindo, eu agradeço. Que nós possamos ser essas pessoas onde Deus se faz presente, não só aqui no templo, onde nós somos destinatários dessa graça maravilhosa, não só nas nossas casas, onde nós convidamos quem nós queremos para entrar, mas também quando nós estamos lá fora. A maior parte do ministério de Jesus se deu lá fora. É um ambiente hostil? É. Mas o Espírito Santo que habita em nós transborda. E eu desejo que Deus te dê um espírito de coragem para que nos seus ambientes você não perca a oportunidade de pedir 5 segundos e orar a Deus e falar a palavra que vem do Senhor. Amém? Se você deseja isso, eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você nessa manhã. Aí na sequência nós vamos ter aqui as crianças. Se você deseja que Deus te ajude no seu ambiente fora a viver essa presença maravilhosa de Deus, se você crê que essa presença que você recebeu foi um presente de Deus que te traz estabilidade emocional, psíquica, física, que traz sentido para a tua existência, se Jesus é tudo na tua vida,
Vamos orar juntos nesse momento e pedir, Senhor, ajuda-nos a testificar da Tua presença também no mundo. Santo Deus, eterno Pai, nós somos Tua igreja, nós somos submissos a Ti, Pai. Nós queremos estar todo o tempo debaixo da Tua graça, debaixo da Tua missão. Ó Pai, somos tentados muitas vezes como povo que vive nesse século a viver lá fora apenas como tirando sustento para o nosso trabalho, como que se divertindo para desestressar, mas nós não queremos apenas isso, ó Pai. Nós não queremos apenas isso, ó Pai. Nós queremos que à medida em que trabalhamos, à medida em que nos divertimos com os nossos amigos, com os nossos familiares, o Senhor nos dê a graça de compartilhar da Tua graça. De que as pessoas com as quais nós convivamos possamos sentir a Tua presença viva em nós através de uma forma sobrenatural, transcendental, e que os nossos olhos possam testemunhar a Tua graça sendo derramada em outras vidas, ó Pai. Que nós possamos, assim como o coração de Cristo ardia por salvar o pecador, que nós possamos, ó Pai, ter essa autoridade que está no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos distrairmos. Ajuda-nos a não nos desviarmos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos isso de uma forma tão natural, mas tão natural, que ela acontece e acontece. E acontece, ó Pai, que nós não conseguimos isso por conta própria, ó Pai. Nós precisamos da Tua graça e já Te agradecemos, porque a palavra de hoje vem para nos iluminar e para nos direcionar. Ajuda-nos a ter essa palavra sempre, a nos lembrarmos sempre que a Tua igreja, a primeira EPIC, seja uma fonte de inspiração para que nós sempre sejamos lembrados de novo e de novo e de novo das mesmas verdades que iluminam a nossa vida. Livra-nos, ó Pai, de nos desviarmos para o caminho farisaico, livra-nos de desviar-nos para um caminho de morte. E ajuda-nos, ó Pai, através da relação com os irmãos, na célula, no culto, nos ministérios, a estarmos sempre firmes nesse propósito de viver a Tua presença no templo, nas casas e no mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a ter histórias para contar, para a honra e glória do Senhor, e que pessoas possam conhecer ao Senhor e ser curadas, e ser transformadas, e passarem a ter uma vida nova no Senhor. Nós Te agradecemos pela vida, Te agradecemos por essa linda palavra que está em Lucas, e nós Te louvamos pela vida das mães, em nome de Jesus. Amém e amém.